Em primeiro lugar, o que há a salientar sempre? É que nada mais abre portas do que um sorriso sincero. E é com este modo que eu quero iniciar o tema o primeiro tema deste nosso webinar. Quem é que é a pessoa mais importante da sua vida? Quem será? Você próprio, naturalmente. E é sobre a sua própria pessoa que é a abordagem mais importante que tem que ser feita no âmbito de coaching ou no âmbito de marketing pessoal. Porque a pessoa, para estar bem para os outros, tem que estar bem em primeiro lugar para si próprio. Ora, muito bem, o que é que acontece? O que nós somos e a imagem que transmitimos nem sempre estão em sintonia. E é, de facto, não é só a imagem que nós transmitimos, enquanto imagem física, mas também aquilo que dizemos e o que fazemos ou o que deixamos de fazer, que muitas vezes determinam aquilo que as outras pessoas poderão pensar de nós ou a imagem que nós precisamos, no global, transmitir para as pessoas. Ora bem, como se vê, é uma das questões que nós temos que pôr. Como é que a pessoa se vê ela própria e qual é que ela sente numa reflexão pessoal, os seus pontos fortes e os pontos fracos. É aqui que reside, de facto, esta primeira questão e qual será o caminho a seguir para nós conseguirmos ultrapassar esta questão. Portanto, sobretudo, aprimorarmos os pontos fortes, não é? Aquilo que nós temos de melhores capacidades, de melhores competências, aquilo que pode ser um carácter de diferenciação de nossa parte para o mercado e para as outras pessoas. Mas, por outro lado, também, relativamente aos nossos pontos fracos, sejam eles a comunicação com o público, sejam eles a educação, a linguagem corporal, whatever, há que determinar, há que perceber quais são esses pontos fracos e, sobretudo, tentar melhorar e desenvolvê-los de modo a que sejam ultrapassáveis e que melhorem e proporcionem mais sucesso, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. Ora bem, e vejam aqui este exemplo. Esta é uma embalagem do quê? De flocos de milho. Se calhar, assim, de repente, não vos diz grande coisa, não é? E porquê? Porque a imagem não é uma imagem alusiva. Como o famosíssimo cornflakes da Kellogg's, que logo olharmos a imagem nós identificamos e percebemos que produto é e aquilo que poderá proporcionar o gosto ou não gosto, porque nem toda a gente pode gostar de cornflakes e nem todos nós conseguimos que toda a gente goste de nós, também, como é óbvio. No entanto, aquilo que é relevante aqui salientar é a possibilidade de nós melhorarmos também todo o nosso invólucro. No fundo, numa perspectiva prática e comercial como se fosse um produto. E nós temos que encarar também essa situação, uma vez que, sobretudo para uma vertente profissional, que nós queremos ter visibilidade e queremos que as pessoas olhem para nós com a melhor perspectiva e depois também proporcionar o sucesso na nossa carreira. Ora bem, a nossa imagem é a nossa marca, sem dúvida nenhuma, e a nossa imagem exibe aquilo que somos como pessoa, como amigo, como profissional, como colega, ou até como namorado ou cônjuge. A nossa imagem mostra também o nosso nível cultural e o nosso grau de educação. Tudo isso é um conjunto. Ora bem, isto determina o quê? Determina, na integração profissional, as suas diversas variantes, desde a maior ou menor facilidade em obter emprego, a facilidade em se integrar também no emprego, pois lá está, porque a questão não é, muitas vezes, apenas só obter emprego, é a dinâmica de depois estar no emprego e como é que essa integração flui. A facilidade de relacionar com os colegas no emprego e com as chefias e, obviamente, a facilidade em desenvolver o seu próprio projeto profissional caso a situação não seja trabalhar por conta do outrem. E
toda esta dinâmica, a marca, aquilo que é a nossa imagem pessoal, vai transmitir em termos profissionais, fazer toda a diferença também. Então, qual é que é o caminho? E o webinar é precisamente essa a ideia, é criar, quais as linhas orientadoras em termos de coaching, em termos de marketing pessoal, aquilo que nós podemos de fazer para melhorar a nossa boa imagem, mas sobretudo, em primeiro lugar, em si próprio. Ora bem, isso vai reverter, obviamente, em termos pessoais e em termos profissionais. Aqui vou salientar alguns aspectos fundamentais nesta situação. Obviamente, a apresentação exterior, não é? Portanto, a maneira como a pessoa se veste, cuida do cabelo e a forma como se comporta são o ponto, digamos que número 1 logo de base, não é? De seguida, algo que vem na nossa gênese, os nossos genes vêm e que aquilo que, no fundo, é o conjunto de traços psicológicos que determina a nossa individualidade, portanto, a nossa personalidade, algo que já nasce connosco, e outra componente, essa já não nasce connosco, essa é uma soma de reações, que é o carácter, que é a soma de reações, hábitos, virtudes e vícios e comportamentos ao longo da vida. Eu tenho ali o exemplo ilustrativo precisamente do Cristiano Ronaldo, famosíssimo futebolista português, em que seguramente nós vemos ele quando era mais novo, ainda antes de ter a fama que tinha, e a forma de estar, e aquilo que falava, etc., depois da diferença que foi do trabalho para ele modificar e ter todo um comportamento e um carácter, no fundo, muito mais cuidado. E, de facto, é uma pessoa também, hoje em dia, de referência a muitos níveis, e toda a evolução dele também, sem dúvida nenhuma, é um estímulo e um incentivo para todos nós. Queria-vos deixar também para reflexão, e isto é com base naquilo que é feito nos trabalhos de coaching, e eu quero deixar, de facto, aqui neste webinar essas ideias, precisamente para vocês que estão a iniciar a carreira de massagista ou terapeutas manuais, ou quem já está num ativo, mas queira melhorar e tentar fazer com que as coisas sejam diferentes para melhor daquilo que tem sido até aqui. Então, vou-vos deixar aqui aquelas linhas orientadoras que hoje em dia estão em voga e que são a base também do coaching e do marketing pessoal. Em primeiro lugar, analisar-se. Não há dúvida nenhuma que a pessoa tem que se analisar. Há pouco eu já mencionei precisamente a questão dos pontos fracos e dos pontos fortes que nós temos. Portanto, é absolutamente essencial, depois da análise, nós passarmos a fazer as correções necessárias, nomeadamente na questão dos pontos fracos. E só assim, depois eu tenho ali a ressalva para não me esquecer de dizer, só assim é que depois se deve passar à ação. Analisar também a sua imagem, desta forma é que a pessoa também percebe, em termos da imagem também exterior, as qualidades e as fraquezas e aquilo também que pode efetivamente melhorar. Sobretudo, é muito importante, após a análise, construir uma imagem positiva e otimista. De facto, a questão do sorriso, a questão do otimismo, do bem-estar, é contagiante para com as outras pessoas. E todos nós temos características que devemos aceitar, com as quais temos que saber viver. Ou seja, há menores virtudes, digamos assim, alguns, entre aspas, alguns defeitos que nós temos, que, por muito queiramos, temos dificuldade em ultrapassá-los. E, efetivamente, também temos que saber os aceitar, temos que, obviamente, fazer com que eles sejam menos notados e enaltecer, de facto, as nossas qualidades, as nossas competências, mas também aceitar aquilo que não é mutável na nossa personalidade. Ora bem, se nós queremos que as outras pessoas nos possam admirar, em primeiro lugar temos que nós nos admirar a nós próprios, sem dúvida nenhuma, e da mesma forma que nós admiramos um cantor ou um futebolista, e ainda agora tivemos a oportunidade de ver os Queen, aquilo que é sermos fãs dos Queen, aquilo que nos deixa a degustar as músicas do Queen, ou então aquilo que nos deixa água na boca a ver os golos do Cristiano Ronaldo, para quem é apreciador de futebol. De facto, nós temos nossos admiradores, somos fãs de facto de referências,
mas também se queremos nós melhorar a nossa dinâmica, a nossa imagem no mercado e nas outras pessoas, temos em primeiro lugar também que gostar de nós e sermos admiradores nós próprios. De facto, o distribuir simpatia, o bem-estar, elogios, a envolvência que conseguimos com as outras pessoas, com o otimismo, com o bem-estar, é um ponto fundamental para fazer elas ligações com outras pessoas e as pessoas também nos apreciarem, sem dúvida nenhuma. Vou passar aqui a dar-vos algumas dicas destas linhas orientadoras daquilo que acabei de mencionar. O poder das palavras. Ou seja, eu aqui gosto de dar um exemplo, uma vez que estamos a falar de massagistas e terapeutas manuais, quando recebem o seu cliente ou o seu paciente, não há dúvida nenhuma que a apresentação e o saber o nome da pessoa e o tratar, sobretudo, pelo nome da pessoa é fundamental. Todos nós gostamos de ser tratados pelo nosso nome, seja às vezes pelo primeiro nome, seja às vezes pelo segundo nome. Há pessoas que gostam de ser tratadas pelo segundo nome. É importante nós percebermos o nome que a pessoa gosta de ser tratar e depois ter em consideração também o quê? A faixa etária e a condição socioprofissional também, uma vez que alguns profissionais têm títulos honoríficos e gostam também de ser tratados dessa forma. E as pessoas mais velhas, muitas vezes, também é importante tratar por senhor ou por senhora. Isso aí caberá também termos essa sensibilidade e, de facto, sobretudo, associar ou o título honorífico ou o senhor ou senhora, seguida com o nome, que a pessoa vai criar seguramente mais empatia connosco. Ora bem, relativamente então ao comportamento, há sem dúvida nenhuma alguns pontos essenciais a termos em consideração. O evitar os comentários negativos. Claramente isto também vai pôr em causa a nossa própria imagem. Não aborrecer, porque o aborrecer-se e mostrar-se zangado e mal encarado danifica a nossa própria imagem. E, obviamente, tentar ser assertivo. Ou seja, tentar argumentar com calma quando não concordamos com algo. Nós não temos o direito a ter a nossa opinião, devemos ter a nossa opinião, mas também devemos exprimi-la de forma assertiva, sem agressividade e sem arrogância. Ora bem, sem dúvida que a indumentária, ou seja, a forma como nos vestimos, será primordial também aqui a salientar. Eu aqui gosto muito de transmitir que uma pessoa tem o direito a ter a sua vida pessoal descansadinha, em que pode estar com os chinelos, pode estar de calções, estar à sua vontade, no seu seio familiar pode e deve estar à vontade. No entanto, em termos profissionais, efetivamente, a pessoa tem que perceber que muitas vezes há necessidade de utilizar um uniforme ou utilizar uma roupa mais consentânea com aquilo que são as expectativas das pessoas que também vão ter connosco. A pessoa, se vai fazer uma massagem ou vai fazer uma terapia manual, está à espera que haja uma roupa própria que a pessoa possa ter também pela imagem profissional que isso cria. Competências. Aqui, as competências de diferenciação são muito importantes para a pessoa se manter competitiva. Eu tenho aqui, neste diapositivo, salientar os vários tipos de massagem ou terapias manuais. Ou seja, a pessoa, neste caso, com o Centro de Formação de Massagistas, faz um determinado curso e esse curso depois aprende muitas vezes, diversos tipos de massagens ou o objetivo de cada um dos tipos de massagem que aprende. Quem diz massagem diz também outras terapias manuais, como a reflexologia ou como a drenagem linfática, como há pouco o nosso Micael Silva estava a apresentar, e iam fluindo as diversas terapias manuais. E então, aqui, o que é que eu quero transmitir? É importante que a pessoa demonstre que conhece e desenvolve vários tipos de terapias manuais ou massagens, e isso também vai, quer em termos de curriculares para a candidatura de um determinado emprego ou para um projeto próprio, para o público em geral, também ter essa percepção e isso ser um carácter diferenciador também relativamente a outros profissionais. Estabelecer contactos úteis são
extraordinariamente importantes. A rede de contactos hoje em dia é de facto algo que temos de ter bastante em consideração, não só na questão do passa-palavra, que é comum na questão quando as pessoas começam a apreciar o nosso trabalho, é o comum passa-palavra, efetivamente, mas também há pessoas que são relevantes e são os chamados opinion leaders, que são pessoas que são líderes de opinião e que podem muitas vezes estabelecer ali uma ponte de ligação sobre um conjunto de pessoas, porque há pessoas que de facto têm uma rede de contactos muito grande e se estabelecermos um contacto com essas pessoas, mostrarmos as nossas competências a essa pessoa também mais facilmente vai disseminar toda essa informação positiva e de competência do profissional. Ora bem, e claro está também, mostrar o prazer ao exercer a sua profissão. Eu acho que isto é extraordinariamente importante, porque se nós não mostramos que gostamos daquilo que fazemos e fazer com que seja belo aquilo que é o nosso exercício profissional, é de facto algo que pode fazer toda a diferença se o fizermos. Eu vou mostrar aqui um bocadinho este vídeo. Eu acho que é um vídeo demonstrativo, muito simpático, daquilo que é o gosto de fazer a profissão, neste caso, de massagista. Ora bem, esta é a nossa famosa Filomena Bilro, que é a Presidente da Associação Portuguesa de Massagistas e Terapeutas Manuais, é a coordenadora das aulas práticas do Centro de Formação de Massagistas, é a formadora Master, é a pessoa que também foi cofundadora do Centro de Formação de Massagistas, e pronto, eu sou suspeito a falar porque, de facto, também é minha esposa. Ora bem, relativamente à forma de falar, sempre que estivermos num contexto social profissional, e é fundamental aqui percebermos a questão do convívio, mas nós temos que ter em consideração que quando estamos num contexto profissional temos que ter uma linguagem mais cuidada. E nessa linguagem cuidada temos que evitar, obviamente, a gíria ao calão. E quando nós não sabemos bem aquele ambiente, quando é um ambiente novo, não conhecemos qual é que é a dinâmica das pessoas, são pessoas mais formais ou menos informais, por sim, por não, numa primeira fase começamos com uma linguagem formal, depois logo se vê, em função também daquilo que é o grupo em que possamos estar incluídos. Ora bem, então e como é que vamos implementar uma estratégia profissional em toda esta dinâmica com a nossa, depois desta reflexão, de termos aqui um conjunto de linhas orientadoras sobre a imagem pessoal e a imagem profissional, vamos então ver de que forma podemos implementar a estratégia para
funcionar em termos profissionais. Ora bem, divulgar a nossa imagem profissional será fundamental e podemos ter aqui 4 pontos essenciais que eu quero vos abordar. Vamos abordar a questão de criar uma marca. Já iremos ver como. Acreditar na sua marca pessoal, obviamente, ou profissional. Contribuir para o nosso sucesso e, obviamente, ter visibilidade. Ora bem, ser ou criar uma marca, eu aqui dou um exemplo muito concreto, não tenho nada nem a favor nem contra. É só pelo facto que, efetivamente, é um exemplo no sentido de ser uma marca e de ser amplamente conhecida, que é a Renata França. Há o SPA Renata França e há o método Renata França, e a Renata França em si é uma marca, efetivamente. E quanto a isso, gostemos ou não gostemos, é uma marca que está implementada e está a ter, obviamente, o seu sucesso. E quero pegar neste exemplo precisamente para vos dar como estímulo precisamente vocês querem uma marca. Uma marca pode ser o vosso próprio nome ou pode ser um nome de fantasia que vocês possam criar. O Centro de Formação Massagistas é uma marca registada, é uma marca que eu e a Filomena criámos e, portanto, é a marca que nós utilizamos para a nossa empresa. É um exemplo também para a vossa informação. Obviamente, é muito importante nós acreditarmos depois na nossa própria marca, que seja ela pessoal ou profissional, para depois podermos catapultar aquilo que é o nosso trabalho, as nossas competências. Eu acho muito giro aqui um vídeo que eu vou-vos apresentar de seguida, que sobretudo é aquilo que depois, para acreditarmos na nossa marca, temos que também publicitá-la, mas publicitá-la de uma forma muitas vezes curiosa e engraçada e, sobretudo, proporcionar valor a essa marca. Vejam então este vídeo, que provavelmente muitos não conhecem. Eu também não conhecia, só há pouco tempo é que o descobri. Ora, aí está, muitíssimo bem. A Coca-Cola, de facto, é extraordinária na forma como faz a sua publicidade. Ora, sugestões que aqui podemos ter também, precisamente sobre esta parte do acreditar na nossa marca e da publicidade que também podemos fazer, é, obviamente, dizer quem é e o que faz, indubitavelmente. Valorizar as nossas qualificações, realmente, como há pouco já mencionei, os vários tipos de massagem, outras competências. Eu há pouco também, quando de uma forma muito sucinta referenciei o meu currículo, mencionei as várias competências que tenho em vários setores de atividade, inclusivamente. Divulgar realizações profissionais mais importantes. Eu posso dar o meu exemplo, há pouco, quando referenciei que sou consultor da área farmacêutica, consultor e formador, também referenciei o facto de ter sido diretor técnico de farmácia, que isso tem uma bagagem de experiência profissional e de relevância relevante. Proporcionar eventos, de facto, é uma forma de divulgar a marca, sem dúvida nenhuma. Os Open Days, eu daqui a pouco, um pouco lá mais para a frente, já irei falar também sobre esta parte, mas quer demonstrações, quer workshops, quer festas, quer reuniões, serão fundamentais que desenvolver para dar-nos a conhecer a nossa marca ou a nossa pessoa, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, conforme as situações. Obviamente, o tradicional ter cartões de visita para os distribuir.
terceiro ponto aqui a salientar também é contribuir para o seu sucesso. E o sucesso tem a ver muitas vezes com a própria relação entre as pessoas e as instituições. Há pouco já falámos na questão da rede de contactos, dos contactos úteis, da questão do comportamento, a questão da linguagem corporal, a questão da educação, da cultura, da assertividade. Há todo um conjunto de predicados fundamentais na relação com o mercado e com as outras pessoas para que possamos ter aquela imagem da marca e que ela seja sedimentada e que seja positiva e conhecida. Obviamente a visibilidade, portanto, há pouco já salientei a questão da publicidade, mas também a publicidade passa por fazermos e estarmos presentes em diversas situações. E eu tenho aqui, para não me esquecer também, para vos transmitir o facto de muitas pessoas... Recordem-se da última vez que se apaixonou por alguém. Que alterações aconteceram na sua maneira de ser, no seu comportamento e na sua forma de vestir. Já está aqui em baixo escrito. Marketing pessoal no humor. E porquê é que eu estou aqui a falar dessas coisas? O que mudou na sua linguagem corporal e verbal. E o que fez para captar a atenção dessa pessoa. Portanto, eu aqui, no fundo, pus estas questões só para reflexão. Eu não vou responder estas questões, como é óbvio. Vou aqui só vos deixar para refletir e para perceberem que também numa componente de imagem profissional, também eu só quero fazer estimular o vosso cérebro nestas questões todas que também na componente emocional do amor são quase que intuitivas e um conjunto destas situações acontecerem, também aqui se pode comparar e perceber aquilo que podemos fazer de diferente para também, obviamente, desenvolvermos a parte da componente profissional e, consecutivamente, irmos ao encontro do nosso público-alvo ou da pessoa-alvo, se caso seja a questão, obviamente, do humor.